Ricardo, a cobrança aqui foi muito grande, né? Porque engenheiro, arquiteta, né? E assim, a família inteira da área, numa loja de acabamento, né? Que todo mundo aqui é da área, foi assim, uma experiência até desafiadora. Ó, aqui, meu amigo, teve um desafio muito grande, né? Que quando a Bigolin deixou de ser loja de material de construção para ser uma Bigolin Acabamentos, que é o que ela tinha a cara toda de loja de material de construção, piso de loja de material de construção, forro de PVC, né? E vou pedir para você colocar aí um antes, né? Que vai ficar bem legal. Ela tinha uma cara de loja de material de construção e ela já estava vindo com uma proposta de acabamento. E aí o que aconteceu? Numa conversa com a Ariane, né, com a dona Lucimar, eu comentei, né, vinha muito aqui, nós como arquitetos aqui da região compra muito aqui, assim como outras lojas, né? Um dia houve uma conversa e falamos sobre visual merchandising, falamos sobre a atmosfera que devia ser criada para vender esse tipo de produto. Cada vez mais, cada um tem se especializado, né, em um determinado assunto, em um determinado ramo. Então a gente tende também isso na questão de escritórios de arquitetura e ainda mais eles que vêm com toda uma questão de branding junto, de pensamento de uma gestão mesmo do negócio, de um reposicionamento. Eu já conheci o Atílio, na verdade eu conheço ele há bastante tempo. E foi por indicação de... A gente estava conversando, trocando uma ideia com um consultor nosso de marketing, que a gente já tinha refeito a marca, a gente redesenhou a marca, a gente fez todo o branding de novo com a nova proposta. E nessa conversa também já tinha visto alguns projetos da Total Varejo, de alguns mercados que eles tinham feito e tinham até participado de alguns concursos fora, né, da questão de retail, de projetos de retail. E aí foi quando eu reencontrei o Atílio, a gente começou a trocar uma ideia e começamos a conversar e ele fez uma proposta pra gente. E daí a gente deu super certo, a gente começou a conversar, ele já conhecia a Bigolinho, que ajudou muito no processo, né? Já conhecer a marca, já entender muito do que a gente quer transmitir sempre aqui dentro. Então foi nesse momento, quando eu comecei a pesquisar mesmo do branding e como trazer essa nova noção de marca para dentro do ponto de venda, né? Isso é muito importante, trazer para o ambiente tudo aquilo que a gente quer transmitir. Essa loja, ela é uma loja grande, com mais de 1.100 metros quadrados, né? E ela é comparada à loja de boutique, porque toda loja de acabamento, que são as lojas de boutique, loja de acabamento, elas têm 400 metros quadrados. E então nós tínhamos que criar uma atmosfera para que esses produtos aparecessem de maneira melhor, que aí é a técnica do retail design, que é o design de varejo, né? Então havia uma dissonância entre o produto que ela vendia com a arquitetura. Não tinha uma lâmpada quente, né? Que é o que você vai ver aqui, foi criado novos trilhos de iluminação. O desafio aqui foi fazer essa atmosfera, né? Imagina que tinha um forro antigo e esse forro antigo a gente tinha que tirar. E a primeira ideia era pintar um forro de PVC que tinha aqui. Quando nós olhamos e vimos que tinha uma estrutura em shed, que era feita isso na década de 80, toda metálica, só que ela estava na cor branca, nós falamos, poxa, aí tem um negócio bem legal. Vamos usar isso daí. E aí pintamos o teto todo de preto, trocamos a telha por telha isotérmica, né? Porque
A telha era uma telha de metal ainda, uma telha antiga. E aí esse teto foi aparecendo e foi assim como uma joia. Pensa numa joia que é esse teto. E o teto é o que dá toda a atmosfera da loja, porque com um teto mais escuro, que é um chumbo quase preto, ele desce a loja. E a iluminação foi um outro desafio que a gente teve que direcionar para cada produto. E aí houve o outro desafio, fazer um novo layout, né? Fazer uma nova circulação de cliente, dividir circulação principal e secundária, dividir os corners, né? O que vocês estão olhando aí, existe a circulação principal e quando estou andando eu olho para o lado, existe uma ambientação. Eu olho para o lado, existe outra ambientação. Existe a ambientação de pisos externos, existe a ambientação de áreas molhadas, existe uma ambientação de sala, né? Então a gente teve que criar um novo processo de identificação dos produtos. E o maior desafio foi o comercial entender os novos agrupamentos. Imagina, porque a gente criou novos setores. O jeito de vender o produto tinha que estar alinhado com o que você vê na internet. Você pesquisa na internet, quero ver um piso, e ele definiu as categorias. Porque você tem que encaixar tudo, mas não era o que a Total Varejo precisava fazer. Era o que a loja tem que ser feita. Não existia curadoria de produtos, né, de maneira assim, mais bem definida. Porque a ideia da Bigolin é da solução em acabamento. Não é só a marca, ela tem muitas marcas aqui, né? E quem está dando a solução de que aquilo vai ficar bom, quem certifica o produto é a Bigolin, né? Então, quando a gente uniu a técnica que nós colocamos dentro do varejo, ficou mais fácil de defender, ficou mais fácil de ilustrar como que seria a jornada de compra do cliente. Então, a gente entendeu a jornada de compra do cliente e cerca de 50% compram aqui sem arquiteto. E é entender esse público que vem sem um arquiteto, entender como que ele enxerga o produto, mostrar para ele qual que é o jeito mais fácil dele entender, porque com muitos produtos fica difícil. Eu entendo que a gente está realmente entregando o que a gente veio fazer aqui, né? Para mim, o que a gente gera de valor, ele é muito mais importante do que um simples resultado que a empresa dá no final de cada exercício, né? E escutar esse tipo de feedback que a gente consegue atender, que ao chegarem aqui as pessoas sentem que encontram o que elas precisam, é realmente gratificante. É a certeza, né, ou um indicativo, pelo menos, muito bom de que a gente está no caminho certo e que a gente tem que continuar por aí, trabalhando bastante. A gente é muito de arregaçar as mangas e fazer todo mundo junto. E esse tipo de feedback dá muita vontade da gente continuar fazendo, da gente continuar construindo essa história. É importante a gente falar isso, porque fechar uma loja dessa não é o ideal, né? O nosso cliente para de vir, procura outro lugar e talvez ele familiariza com outro e acaba não voltando. Então é preferível a gente mudar com ela funcionando mesmo. Tem que ser feito por etapa, por mais que o projeto é um projeto só. Então, tirar o forro antigo, nós íamos desmontando o forro antigo e ia caindo pó. Eu acho que o pó de uns 15 anos, né? E é todo caindo pó. E aí a loja tinha que... Então foi feito muita coisa no final de semana, no horário depois das 6 da noite, né? O que acontece? Houve um desafio muito grande. Colocamos o piso e a loja não parou. Trocamos todos o piso. E o piso tinha que ter uma nova marcação. Assim, foi quase traumático esse período, porque os produtos não apareciam porque a gente não tinha nem a luz ideal e nem a luz antiga. Há um desafio muito grande e emocional,
para que vai levar 1 ano e 1 ano e meio de reforma, porque não dá para você fazer uma reforma dessa do dia para a noite, né? Não poderíamos parar a loja. E o desgaste ele acontece porque entre ficar pronto e entre terminar a reforma, parece que o seu projeto não está ficando de acordo, né? Você projetou uma coisa e no meio do caminho não está ficando, né? Tipo, espera eu terminar o bolo todo, deixa eu colocar a cereja para que depois você, né? Ou num churrasco brasileiro, o cara quer comer a carne sem antes eu ter colocado o sal, né? Eu preciso colocar o sal para que ela tenha todo o sabor. Ela tá bonita, mas é assim, como que eu posso dizer? Houve no meio do caminho uma certa insegurança de, olha esse teto muito preto, muito escuro, a loja escureceu muito. E a gente tem que falar, calma, né? Vai ter ainda a iluminação que vai ficar de acordo. A iluminação, ela não estava toda espaçada, toda encaixada ainda. Então, o desafio aumentou, né? Tanto que você vai ver aí na foto anterior, eram iluminações brancas, retas, tubular, e o nosso neurológico, o nosso consciente falando, essa aqui ilumina mesmo. Depois você vem para uma iluminação pontual, mais bem marcada, mais amarelada, a gente acha, isso daí não vai iluminar muito bem, né? E o outro desafio, Ricardo, foi a fachada. A fachada foi um desafio enorme. A fachada, ela tinha uma entrada pequena, nós colocamos um vidro, tinha 3 logotipos na fachada, ela tinha cores de loja de material de construção e não tinham cores de acabamento, né? Então a marca estava de um jeito, o logotipo estava de um jeito e a fachada estava de outro, né? Então a gente colocou uns elementos coluna que são, parece aranhas, né? Umas pernas assim, e colocamos o logo sentadinho na marquise, bem bonitinho, iluminado, com novo design, ele tá bem encaixadinho e marcando melhor a entrada, e com o vidro a loja parece que cresceu. Antes ela tinha só uma entradinha pequena e agora ela ganhou grandeza. A gente fica muito emocionado, né? E de ver que a loja deu certo. Aquele projeto que você idealizou no papel há anos, né? Ele deu certo. Amigos falando para você, cara, ficou bacana. Colegas de trabalho, poxa, melhorou muito, né? Porque é uma loja para arquitetos, para clientes, né? Alguém que vai fazer uma casa, uma reforma. E você vê que o produto está sendo valorizado, que a ambientação aconteceu, né? Que os vendedores que estão aqui, eles falando, olha, melhorou muito a minha venda, meu produto apareceu, eu tinha essa certa dificuldade, agora não tenho mais, que a exposição do produto melhorou, ou que a curadoria me facilitou meu dia a dia. Aqui havia um transporte muito grande de piso de um lado para o outro. Então a satisfação é de ver isso tudo dando certo no varejo físico. E assim, mais uma loja que tem uma árvore, né? Parece que toda loja nossa tem uma árvore, mas é que nós gostamos muito do paisagismo interno e externo. Assim, Ricardo, a gente fica muito honrado, né? A gente fica muito honrado. Eu acho que a maior satisfação, além da minha pessoal, né? É dos proprietários, da família, que aqui é uma empresa familiar, eles estarem satisfeitos com o resultado, né? De que a loja atingiu a expectativa, que o projeto foi atingido, né? Então a gente fica muito emocionado deles estarem muito satisfeitos com o trabalho que aconteceu, que foi muito duro, foi muito difícil. Então a gente fica muito honrado dela estar acontecendo do jeito que nós ajudamos a projetar. É sempre o projeto no varejo, ele é mão dupla. Ele é marca, donos, profissionais da área ajudando a levar a marca, ajudando a vender mais, ajudando a
conceituar mais, ajudando a valorizar mais o produto e dando satisfação de estar aqui, de ambientar, enfim, algo maravilhoso e muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho com a Total Varejo, porque eu acredito que o que faz a diferença no mundo é a gente poder compartilhar. E a gente compartilhar um pouquinho do que foi a nossa transformação, talvez dê um insight e ajude algumas pessoas que também estão buscando isso, mas que estejam com um pouquinho de medo, né? Porque dá um pouquinho de medo mesmo, né? A gente fica aí pensando em vários pontos que podem ser difíceis, e com certeza esses pontos vão ser difíceis, né? Mas que quando a gente consegue montar uma equipe multidisciplinar e pensar isso bem, a gente consegue sim no final ter um resultado muito bom, que vale muito a pena. Então eu fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho desse nosso processo, né? E agradecer a Total Varejo por todo o carinho que eles tiveram sempre com a nossa empresa, com a nossa marca. Pra gente foi muito importante durante todo esse desenvolvimento. Bom, meu amigo, eu acho que a gente poder estar falando aqui mostrando a dificuldade que foi para incentivar quem está nos assistindo, de encorajar nossos colegas ou os futuros investidores, os donos de loja, os varejistas, que realmente vai dar trabalho, né? Que vai ser difícil, muitas vezes vai ser dolorido, vai diminuir um pouco a venda, vai ter um certo sacrifício, né? Vai ter uma certa batalha para que tudo isso, que no meio do caminho os proprietários quase achando que não vai dar certo e você insiste, encoraja, né? A gente precisa criar toda essa coragem, nós também precisamos estar encorajados. E o que a gente queria com esse vídeo é mostrar que existe muita dificuldade, que existe um trabalho muito grande por trás das câmeras ou depois de uma loja dessa que está tão bonita pronta, né? Da reforma, de tudo isso. Então é um projeto que, para quem está nos assistindo, fica muito... Tenha coragem, né? Para quem está nos assistindo, tenha coragem, tenha vontade, acredite, né? Escolha um bom profissional que te ajude, não perca o DNA, né? O DNA da sua marca, no que você acredita. Escolha alguém que vai te encorajar e acredita no seu sonho, que aqui foi um sonho que foi realizado e tá aí para vocês acompanhar como é que ficou.